Você que implementou a ditadura comunista de Cuba, pegou em armas para fazer a mesma coisa no Brasil e foi derrotada, será derrotada mais uma vez. Que com a foice e com o martelo nós vamos arrancar sua cabeça e pregar e fazer um memorial para você. Que Deus traga paz à nossa nação. Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Alcium. E vamos lá. No ar. Politicast News. Durante as eleições do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff, também candidata na época à reeleição, chegou a dizer que seria um verdadeiro escândalo a redução dos ministérios. Pois bem, acontece que ela acabou realizando esse escândalo. A gente viu isso acontecer agora com a redução, o anúncio de redução de 39 para 29 ministérios. Ainda não está claro quais ministérios vão se fundir, quais vão sumir, mas o que foi dito até agora é que isso não vai ter um impacto muito grande nas finanças do governo. Na prática, o que ela defende com essa manobra, com essa mudança, é uma maior eficiência na gestão pública. Pois é, depois da vaca tossir, está aí um novo escândalo promovido pela gestão nova da Dilma. O que falta o governo copiar da campanha da oposição do ano passado. Se por acaso a Dilma saísse, o PSDB não teria proposta a implementar, todas já estarão em vigor. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, não é? Depois de uma sabatina de várias e várias horas, parecida até com a sabatina do Fachin, para ministro do STF, o procurador-geral foi reconduzido ao cargo. Isso aí é uma boa notícia porque o Janot tem mostrado uma certa agilidade no processo lá da Procuradoria, tanto que alguns políticos já foram denunciados para o STF, que ainda falta se posicionar se aceita ou não as denúncias, e a saída dele poderia aumentar as chances de a Lava Jato terminar em pizza, pelo menos para o pessoal que tem foro privilegiado. Então não deixa de ser uma boa notícia o Janot ser reconduzido. Ainda na linha da Lava Jato, o presidente do PSDB, Aécio Neves, foi denunciado. Não denunciado formalmente ainda, né? Mas o Youssef disse que ele recebia dinheiro de Furnas. É um dos escândalos que envolve seu nome. O esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvia a estatal Furnas Centrais Elétricas e abastecia PSDB e PFL nas eleições de 2002. Foi apontado pela Carta Capital em 2006. Só que ainda não tinha sido investigado de fato, ainda pelo menos não tinha publicidade disso. Mas o curioso é que, pelo menos lá na CPI, onde o Youssef confirmou isso, ele disse que o Aécio recebia, e isso ele sabia com base no que ouvia do deputado José Janene. Certas vezes essas CPIs parecem mais novela do que investigação. José Janene faleceu em 2010. Citá-lo, sem investigações que comprovem, não passa de fofoca. De fato. Nessa mesma ocasião, o Youssef disse que Lula e Dilma sabiam do esquema da Petrobras, segundo seu entendimento. Ou seja, ele citou por conta de ter ouvido de um outro se falar isso, e no caso da Dilma e do Lula, ele citou por achar que eles sabiam. Não parece novela? A mini-reforma política do Senado continua andando e tem alguns pontos interessantes. O principal deles é que os senadores aprovaram o fim do financiamento empresarial de campanha. Isso aí pode ser positivo. Agora a gente tem que lembrar que essa mini-reforma, todas essas decisões tomadas no Senado, vão ter que voltar para a Câmara, que tudo isso começou no processo da reforma política lá da Câmara. E os deputados votaram pelo financiamento empresarial, então eles podem derrubar essa mudança e reverter o texto para o texto original. O que, no fim das contas, acabará fazendo prevalecer aquela visão de que as empresas podem financiar. É uma pena porque isso aí é um dos grandes instrumentos que a gente teria para combater a corrupção no Brasil. Não o único. Como bem disse o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, recentemente, tudo isso que está acontecendo pode ter impacto positivo, mas não vai resolver o problema da corrupção, não vai resolver os problemas que a gente tem na política. O que realmente resolve é a participação popular, é o interesse das pessoas por isso. E aí, nesse sentido, tem uma frase interessante de Arnold Toynbee, não sei se é essa a pronúncia do nome do sujeito.
Parece que Arnold Toynbee. Mas a frase dele é: o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. E é isso que vem acontecendo. Também foi aprovada no Senado a cláusula de barreira para debates. Só serão obrigados a ser chamados para debates candidatos de partidos que tenham pelo menos 9 deputados federais eleitos na eleição anterior. Partidos como o PSOL ficariam de fora dos debates. Um artigo jornalístico de Cláudia Wallin, jornalista brasileira radicada na Suécia, fala sobre o magistrado Ted Adelsward. Não sei se a pronúncia é essa, né? Esses nomes estrangeiros são um tanto complicados. Acho que é Ted Adelsward. Mas o importante do que ele disse é quando ele soube o quanto ganhava o juiz Moro e os juízes no Brasil. Ele disse que isso é um absurdo, isso é imoral. E aí a gente fica pensando, no Brasil a gente tem uma elite muito consolidada que detém uma parcela muito grande da economia do país. Um grupo pequeno que detém isso e que gera essa distorção que a gente vê no dia a dia, que são as carteiradas, é aquela sensação que a elite brasileira tem de que pode tudo, de que está acima da lei. A partir do momento que o juiz ganha uma exorbitância, ele se coloca nessa classe social. E ele se colocando assim, os julgamentos deles tendem a ser a favor dessa classe. Isso é uma coisa que não é necessário que seja assim, não é necessário haver uma guerra de classes, mas se a gente tivesse juízes que ganhassem salários mais realistas, o que é justo para o exercício da função deles, principalmente considerando que eles já ganham verbas adicionais para finalidades específicas. Diferente dos trabalhadores normais do Brasil, que precisam tirar alimentação, moradia, né, saúde, vestimenta, tudo do salário. Eles não, eles ganham umas cotas separadas. Então, se eles ganhassem o valor mais justo, mais realista, eles tenderiam a julgar com mais justiça, sem privilegiar os casos. Eles poderiam se colocar mais no papel do cidadão comum. Claro que isso não é uma regra, que sempre os juízes vão se colocar a favor da elite distorcendo a balança, botando o dedo na balança para pesar mais de um lado. Existem aqueles que, independente de qualquer coisa, prezam pelo bom senso na maioria das vezes. O que o juiz sueco diz também é: se viola a Constituição do Brasil, não cabe dúvida. Na Suécia seria impensável. Juízes em nosso país sabem que têm o dever de respeitar a Constituição, por isso é parte fundamental do trabalho da justiça de um país. Não quero ser criticado em relação a nenhum juiz brasileiro, e também não me agrada usar a palavra imoral, mas a pergunta é: como é possível terem conseguido obter todo esse dinheiro e tantos benefícios? Ainda perguntado sobre se os tribunais suecos disponibilizavam frotas de carros, o juiz sueco disse: é evidente que não. Pedalo com frequência para Curto em minha bicicleta crescente de 7 marchas que comprei com meu próprio salário há 8 anos. E sobre auxílio moradia, auxílio saúde e demais auxílios, ele disse que não recebe. Nenhum juiz sueco tem qualquer tipo de benefícios extras ou vantagens como carros à disposição. Temos salários mensais e é com nossos salários que pagamos todas as nossas despesas. Juízes não devem formar uma classe à parte, e sim ser parte da sociedade. E agora vamos falar um pouco de religião, um assunto polêmico, mais especificamente do catolicismo. Para vocês que são católicos e não acompanham, o Papa Francisco ele já tem mostrado em seus atos, em suas palavras, que ele é muito progressista, que ele tenta trazer ideias novas, renovar os conceitos da Igreja. Papa Francisco já se reuniu com importantes movimentos sociais, se colocou em defesa do meio ambiente contra o que chamou de economia da exclusão e desigualdade. Defende que todos tenham direito a teto, terra e trabalho. A novidade do Papa Francisco é que ele deu permissão para que as mulheres que sofreram aborto possam ser perdoadas pelos padres. O curioso disso, que eu vi inclusive em um anticast que eu recomendei aqui no Politicast Indica passado, é que a questão do aborto ser considerado um crime mortal, um pecado mortal pela Igreja, foi uma decisão interna da Igreja. Antes dessa decisão, o aborto era um pecado, mas um pecado normal, não era uma coisa, não era bem visto, era mal visto, mas também não era tão odiado assim pela instituição. E aí o Papa vem com esse posicionamento, permitindo que os padres perdoem as mulheres que se arrependam de terem feito aborto. Isso é uma coisa muito positiva, eu acho que é um passo para acabar com isso de excomungar médicos que realizam aborto e toda essa questão.
ainda não é um aceite da igreja da situação de aborto, mas é um passo importante. E abrindo parênteses aqui sobre a questão do aborto, eu sou a favor de que seja regulamentado, que seja permitido por lei o aborto, por conta de que isso é um problema social. Quando a gente diz que algo precisa ser regulamentado, ser permitido pela lei, não quer dizer que a gente está incentivando e dizendo que isso vai ser uma coisa sem consequências, sem importância, banal. A ideia não é que o aborto seja usado como um método contraceptivo. O que os defensores da legalização do aborto querem, em geral, é que uma mulher que aborta não seja tratada como criminosa. Que ela possa realizar um aborto num hospital com uma estrutura decente, civilizada, de amparo médico. Porque o que a gente tem visto é que quando uma mulher quer realizar um aborto, não importa se é legal ou não, ela acaba realizando. E realizando de maneira ilegal, ela recorre a clínicas clandestinas, onde colocam a sua vida em risco, né, numa proporção muito descontrolada. Se a gente tivesse um aborto legalizado, poderia até acontecer de reduzir a quantidade de situações em que ocorre de fato o aborto, porque isso poderia estar condicionado à exigência de um acompanhamento psicológico prévio, para que a decisão não fosse tomada rapidamente, de modo que a mulher que quisesse realizar o aborto tivesse que se submeter a umas 2 sessões ou 3 com o psicólogo para reafirmar a sua posição ou desistir da ideia. Caso reafirmasse, o aborto seria realizado. E o aborto não é para ser usado mesmo como método contraceptivo, ele é uma violência muito grande com o corpo da mulher. Eu acredito que não aconteceria isso, que é o temor do pessoal que é contra essa legalização. Mas, enfim, o que acontece é que o Papa agora está indo um pouco nessa linha, não permitindo e aceitando o aborto, mas deixando de criminalizar tão brutalmente as mulheres que o cometem. Quem se arrepender agora vai poder ter o perdão da igreja. E a onda de preconceitos e violências não para pelo país. Continua atravessando, fazendo sua turnê. A violência travestida faz seu trotuar, como diz Humberto Gessinger. A novidade é que um advogado que é filiado ao PSDB, já foi inclusive candidato a deputado estadual pelo partido, divulgou um vídeo em que ameaçava matar a presidenta. A fala dele foi: "Com a foice e o martelo nós vamos arrancar sua cabeça e fazer um memorial." Esse vídeo causou um impacto, uma polêmica. O deputado Paulo Pimenta apresentou no dia 31 uma série de requerimentos à Polícia Federal para que fosse investigado esse advogado e sua ameaça à presidenta. O Aécio Neves declarou que, como presidente do PSDB, vai iniciar um processo que pretende desfiliar esse sujeito do partido. Bom, pelo menos nesse momento, o PSDB acaba demonstrando algum respeito, pretende tirar o advogado que falou isso. Só que isso só foi falado por conta da onda crescente de violência e de intolerância que vem percorrendo o país, que se intensificou muito durante as eleições do ano passado e parece que não parou. E o próprio PSDB, que agora se coloca contrário a esses extremismos, foi quem incentivou, um dos que mais incentivou esse ódio que está aí nas nossas ruas. Por isso, apesar de ser uma posição interessante, que tem que ser reconhecida como uma posição boa para ver se diminui esse ímpeto, né? O PSDB foi um dos responsáveis por esse tipo de comportamento. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, rejeitou a construção de um memorial a João Goulart. Apesar de alegar razões técnicas, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apontou problemas. O mais importante, alegam que o local não é adequado para receber o memorial. Parece estar acontecendo é que o Exército não aceita ter um memorial próximo do seu prédio, um memorial ao João Goulart, que foi deposto pelo próprio Exército em 64. E aí vem aquela velha questão da nossa ditadura militar ainda não esclarecida, ainda não resolvida. Ainda tem muitos militares que tratam o golpe de 64 como uma revolução, não aceitam a posição de que houve um golpe. São militares que querem comparar os seus próprios crimes com os crimes cometidos pelo pessoal da resistência, que tentava reverter esse golpe
É como você ter um exército invadindo uma cidade de civis, alguns civis pegando armas para se defender, e você querer usar o mesmo peso de gravidade para punir tanto quem invadiu quanto os que pegaram armas para se defender do exército invasor. É algo que não faz o menor sentido. E provavelmente devido ainda a essa mentalidade estar enraizada e o governador do Distrito Federal ter cedido a isso, é que não foi aceita a construção do memorial, que inclusive foi projetado pelo Oscar Niemeyer, assim como outros prédios importantes. Eu acredito que a maior parte dos prédios importantes ligados ao governo lá em Brasília. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal ficou de acordar com o Instituto João Goulart sobre uma nova área para a construção do memorial. Mas é uma pena que essa sombra da ditadura militar acabe ainda tendo efeito nas nossas vidas. Ainda na onda do afloramento dos preconceitos e do ódio, tem uma notícia lá do Rio de Janeiro, em que a polícia militar parou ônibus que estavam se dirigindo às praias da Zona Sul e tirou pessoas que estavam lá dentro, em sua esmagadora maioria negros, todos eles adolescentes, jovens, que estavam indo para a praia. Tiraram eles de lá, mesmo sem ter qualquer indício de irregularidade, sem eles portarem armas, drogas ou qualquer artefato ilegal. Eles foram removidos e levados para um outro local para responder um inquérito sobre o que estavam planejando e toda uma burocracia, de modo que eles só puderam deixar o local na presença dos pais. Aí vem a questão, por que isso? A polícia alegou que estava tentando evitar um arrastão. Mas para evitar arrastão, é permitido desde quando você prender pessoas e impedir que pessoas vão a determinados lugares, mesmo sem haver qualquer indício. Isso foi uma arbitrariedade, algo movida claramente por preconceitos sociais e raciais. E eu não sei sim, o quanto disso é fruto dessa onda de ódio que vem desde o ano passado e o quanto é, na verdade, uma revelação de algo que já vinha acontecendo nos últimos anos. Mas é uma notícia triste e que eu espero que atitudes sejam tomadas, que o pessoal que foi responsável por essa arbitrariedade, por essa decisão discriminatória, tenha alguma punição institucional. Mas eu acho difícil, pelo que a gente vê de notícias no dia a dia, de opressão contra as classes mais pobres e principalmente os negros, nas periferias das cidades. O governador do Rio defendeu a ação dos policiais. A Defensoria Pública interpretou a abordagem como uma forma de segregação e questiona a polícia sobre o caso. E para encerrar esse Politicast News, ainda nessa onda de preconceitos, o Anticast mais recente fala sobre o machismo na cultura nerd. Eu ainda não ouvi todo o episódio, estou gravando esse Politicast News numa manhã de quinta-feira. O episódio foi lançado recentemente, eu só ouvi menos de uma hora. Mas a discussão que já começou a ser tratada desde uma edição anterior do Anticast é bem interessante e coloca um alvo principalmente no jovem nerd e no seu Nerdcast. A questão é sobre como os nerds, de modo geral, têm agido de maneira machista. Eu acredito que todos nós que não somos vítimas no dia a dia de qualquer tipo de preconceito, temos uma certa dificuldade de nos colocarmos na posição do outro. E que todos estamos suscetíveis pela sociedade onde a gente vive, em que os preconceitos são enraizados, são já fortes. Todos nós estamos suscetíveis a agir em alguns momentos, repetir esses mesmos preconceitos. Mas cabe a cada um de nós, participar, querer entender melhor. Cabe a nós fazer esse debate, trazer a público toda essa problemática para que a gente possa, aos poucos, ir mudando essa realidade. Para que, gradualmente, a gente consiga se tornar uma sociedade civilizada. Eu recomendo que, especialmente vocês que acompanham sempre Nerdcast e Matando Robôs Gigantes e outros podcasts relacionados a esse núcleo nerd, que vocês ouçam o Anticast 198, podem tirar suas próprias conclusões. O saudável é a gente poder ouvir sempre o outro lado, ouvir sempre várias opiniões, o que parece que o Nerdcast não deixava também. Eles sempre, além de se posicionarem de um jeito preconceituoso, discriminatório,
não dão espaço para comentários e e-mails que questionem seu posicionamento. Vão nessa vibe de que o podcast deles é um podcast de entretenimento, então isso pode ser uma coisa baixo astral, só que isso acaba levando à potencialização desses preconceitos. Quando uma mulher se coloca contra esse tipo de posicionamento e logo em seguida uma onda de defensores desse outro podcast vem em ataques pessoais, é uma obrigação da pessoa em questão, do podcast em questão, se posicionar ou estará sendo conivente com esse bando de pessoas que reproduzem e que acabam exagerando na defesa de seus posicionamentos. É o que a gente viu hoje mesmo aqui no Politicast News, aquela notícia do advogado que ameaçou a Dilma. Por que ele ameaçou? Porque as lideranças do partido e todos esses grupos sociais estão defendendo com muita ênfase posições de ódio, de confrontamento hostil. E isso acaba tomando proporções grandes, mesmo que não sejam os próprios motivadores, os próprios líderes que estão agindo desse jeito, eles são parcialmente responsáveis, em grande parte responsáveis por essa postura. Bom, no dia seguinte ao da gravação, o Nerdcast novo deve ter sido publicado. Eu não sei se eles trataram desse tema, mas eu sinceramente espero que sim, porque eles são um podcast muito importante, são o maior podcast que a gente tem no Brasil. A gente, tanto o pessoal do Anticast já declarou isso, quanto eu também compartilho dessa posição. Eu acredito que muita gente por aí que está de olho nessa situação também. Ninguém está querendo que o Nerdcast caia, que eles se enfraqueçam, que eles percam espaço, não. O que a gente quer é só que haja uma discussão dessa temática e que se reconheça os problemas e tente mudar esses problemas, para que esse podcast que foi tão importante para toda a podosfera brasileira continue tendo um respeito grande, que mereça ter esse respeito e continue tendo essa importância. O Nerdcast número 481, o mais recente, trata de Metal Gear. Não houve qualquer menção à polêmica do machismo. Bem, é isso aí. Eu agradeço a vocês por terem ouvido mais uma edição solo aqui. Se vocês tiverem alguma posição a dar, algum posicionamento, algum comentário, não deixem de comentar lá no politicast.info ou mandar e-mail para contato@politicast.info. Você gostou da minha participação? Comente em politicast.info. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima.